Bom dia. Tô passando aqui para deixar gravada aí a correção da última semana, né? Chegamos até que enfim na última semana do PET para a turminha do sétimo ano meu lá do Jarbas. Vamos gravar aí a última semana de correção, né? Na última semana a gente tinha aí características do mercantilismo, né? O tema da matéria era América América Espanhola, né? Aqui, deixa eu achar aqui direitinho para vocês, né? E vamos lá no exercício. Então, o exercício começa aí na página 79. Você não precisava de ter desenhado esse mapa, estava muito difícil, viu? Podia só ter copiado a pergunta e posteriormente a resposta. Então tá assim, número 1. Observe o mapa para responder às atividades. Aí tá lá, número 1. Quais as áreas que estão representadas no mapa? A quais países essas áreas estavam submetidas? Então, por exemplo, aí você vai olhar aqui de acordo com a cor do mapa e você vai ver qual país que era o dono, né? Na época do mercantilismo, a gente estava lá nas grandes navegações, naquela conquista de território aqui. Então, quando você vê, por exemplo, essa parte verde aqui, você vai ver Portugal, tá vendo? Você vê essa parte amarela aqui, você vai ver que é Espanha. Então, assim, cada cor dessa tá na legenda aqui, é só você colocar aqui do lado. Tranquilinho, muito fácil essa questão. Depois, 2. Localizem o Brasil. Qual país o colonizou? Quem eram os povos representados pelas cores cinza no mapa? Observe a imagem para responder. Então, se você olhar aqui, o cinza é os povos originais. Povos originais eram os índios, né? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, que foi o povo que nos colonizou, né? Nós fomos colônia de exploração portuguesa. A gente já era habitado pelos índios, então a gente já tinha aqui índios no território brasileiro. Então essa cor cinza representa os índios brasileiros. Como você pode ver também que a gente tem aqui na América do Norte, aqui, né, ó, na parte da América do Norte também, a representação de índios. Então, assim, a gente tem em toda a América, aqui, em toda a extensão americana, aqui, do continente americano, a gente teve a participação dos índios. Quando os colonizadores chegaram, no caso do Brasil, Portugal, e no caso aqui dessa faixa amarela, a Espanha, eles já se depararam com índios. Então, assim, essa cor cinza, então, representa os índios. E o país que nos colonizou, Portugal. 3. Então, quando você vê aqui, ó, tá vendo? Você tá vendo ciclos. Olha aí pra você ver, ó, tá vendo? Pau-brasil, essa primeira foto aqui é um pau-brasil. Isso aqui é ouro, tá vendo? Ó, olha lá, tá vendo? Ciclo de riqueza, um engenho de cana, que foi tudo ciclos de exploração brasileiro. O que foi o impacto colonial? Como você imagina que ocorreria os fluxos econômicos entre as colônias e as metrópoles? Esse fluxo era um fluxo muito intenso e ele era um fluxo de exploração. Quando a pessoa vinha para o Brasil, por exemplo, quando um português vinha para o Brasil, ele não tinha a intenção de morar aqui no Brasil, de habitar aqui no nosso país. Ele tinha a intenção de fazer riqueza. Ele queria ficar rico. E a maneira que ele tinha para ficar rico era explorando. Então, esse ciclo que aconteceu tanto do pau-brasil, quanto do ouro, quanto da cana-de-açúcar, foi um ciclo intenso, muito intenso, e com a questão de riqueza, de ficar rico, de ter lucro, né? O português ele vinha para cá com a ilusão de que ele ia ficar muito rico. Tanto é que no ciclo do ouro teve cidades, até mesmo aqui cidades de Minas Gerais, que elas eram do tamanho de cidades europeias. Tamanha a febre do ouro, né? As pessoas queriam vir para cá.
achar uma pepita gigante de ouro e voltar para a Europa, que nesse período aqui era o centro do mundo, né? O centro do mundo, assim, que eles colocavam como civilizado. Então, assim, esse período aqui foi um período, assim, de fluxo econômico entre metrópole e colônia de grande exploração, né? Uma gigantesca exploração. 4. O que existia na colônia que poderia ser de interesse da metrópole? O que será que poderia existir nas metrópoles que não havia nas colônias? Ué, açúcar, né? Na Europa não tinha, fazia-se açúcar de beterraba, um açúcar escuro. Então, quando eles começaram a fazer o açúcar nas Antilhas, que é umas ilhas que eles colonizaram também, eles viram que esse açúcar ele era muito mais bonito, tinha um aspecto melhor. Então, na colônia a gente não tinha açúcar, ouro em abundância, né? Então, quando eles começaram a achar ouro aqui, isso fez com que eles ficassem doidos, né? Eles não tinham ouro. Pau-brasil, que era uma madeira que eles tiravam a tinta, a própria madeira. Então, assim, eles não tinham mais isso. Lá eles já tinham explorado os recursos deles. Então, eles tiveram uma abundância de recurso aqui quando eles vieram para cá. Então, essa abundância de recurso fez com que eles quisessem, né, explorar cada vez mais. Por isso que nós, infelizmente, nos tornamos uma colônia de exploração, né? Existem dois tipos de colônia: colônia de exploração e colônia de povoamento. A colônia de povoamento, as pessoas vão para morar nesse local. Já nas colônias de exploração, as pessoas vão, exploram, mas querem voltar para o seu lugar de origem. Eles não querem povoar. A gente pode pegar, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi uma colônia de povoação da Inglaterra, não foi uma colônia de exploração. E isso tem muito, né? Muita diferença entre um e outro. Então, esse ciclo de exploração foi bem pesado no Brasil. 5. Descreva cada uma das imagens considerando a atividade econômica e a forma de trabalho destacado. Então, por exemplo, se você olhar aqui, cada uma das imagens, aqui é uma pepita de ouro, ciclo do ouro. Isso aqui é o ciclo do pau-brasil, tem a árvore, aí você vai ver. Depois a gente tem um engenho de cana, né? Olha aí para você ver. Aqui em cima que é um engenho de cana fazendo açúcar, né? O período aí da cana de açúcar. Ciclo da cana-de-açúcar, e aqui embaixo aqui a gente vai ver aí a mão de obra escrava, olha lá para você ver. Enquanto as pessoas estão comendo na mesa, a gente vê aí escravos, né, na imagem. Essa imagem é até muito pesada, né, comendo embaixo da mesa, né, uma exploração total, né. Então, assim, esse período aqui de escravidão brasileira foi uma coisa que foi muito triste, né. Esse período aí foi um período da nossa história que é um período bem triste. Então, com isso a gente encerra aqui a correção. Eu fiz a correção de todo o PET, né? Volume 1, correção da semana 1, da semana 2, da semana 3, da semana 4. Eu quero que esteja tudo no caderno. Vocês vão passar tudo pro caderno, vão deixar aí no caderno de vocês, que eu vou estar dando visto assim que a pandemia passar, quando a gente se encontrar lá na escola. Eu vou estar dando visto para vocês, para todo mundo. É obrigatório ter esse material no caderno, na semana 1, 2, 3 e 4. Então façam tudo aí. Eu acho que na semana que vem o Estado vai estar liberando aí o volume 2 do PET e a gente começa de novo, né? Espero que esteja todo mundo bem, fica todo mundo bem aí com Deus aí. E essa pandemia, se Deus quiser, vai passar, tá bom? Qualquer coisa pode chamar o professor Lúcio no privado, que eu tô lá para poder estar respondendo qualquer dúvida de vocês. Até mais.